Vamos falar agora sobre a fórmula C do Excel. Na minha opinião, a fórmula mais importante de todas e você vai aprender se ficar até o final dessa aula. Então aqui a gente tem um monte de coisa já preenchida e para não mexer nessas informações, eu vou só selecionar com o mouse mesmo, poderia ser com o atalho do Ctrl T, que eu te ensinei lá atrás, mas vou fazer com o mouse mesmo, dar um Ctrl C de copiar, vou criar uma nova planilha, clicando nesse maisinho, né? E aí vou chamar isso aqui de função C, ou fórmula C. Então, vamos lá. Aqui na base de dados, eu copiei a minha base, chego aqui na planilha função C, e aí agora eu venho aqui no colar, só que eu vou colar só os valores, colar valor. Então, colar valor, repara que ele não leva formatação, ele leva só os valores. Vou dar um pouquinho de zoom para você ver de mais perto, então vou colocar ali em 150%, selecionar as colunas A, B, C e D, abrir um pouquinho para não ficar muito apertado, colocar o alinhamento à esquerda, isso é importante. E agora o que eu vou fazer é aqui na coluna E, escrever situação, na célula E1. Então, situação. Só para ficar um pouquinho diferente, eu vou fazer assim, ó. Vou selecionar o título e vou pintar de amarelo, colocar em negrito. Selecionar as informações e aqui na parte de bordas, clico ali na setinha para baixo, opção todas as bordas. Todas as bordas, então é uma coisa que a gente não tinha feito até então, estou fazendo agora uma formatação mais manual das informações, venho aqui em exibir, linhas de grade, deixo sem linhas de grade, seleciono, pá, dou uma puxadinha, aqui eu tenho os nomes, as equipes, o sexo, as vendas e a situação, beleza? Bom, agora o que eu vou fazer é o seguinte, selecionar os títulos, vir aqui em dados e colocar o filtro. E aí eu vou colocar numa ordem alfabética. Então, aqui em nome, eu clico na setinha para baixo e classifico de A a Z. Repara que ele mantém as informações. Então, Alon, masculino, Amanda, feminino, Diego, masculino e as vendas também. Só classifiquei aqui de A até Z. E na situação, eu quero colocar uma regra. E assim a regra, ó. Se o vendedor fizer uma venda acima de R$25 mil, ou então igual a R$25 mil, eu vou chamar ele de bom. E se for inferior a R$25 mil, eu vou chamar ele de regular. Então, eu considero vendedores bons aqueles que venderam acima de R$25 mil. E aí eu poderia fazer isso manualmente, chegar aqui no Alon e colocar regular. Por quê? Porque Alon vendeu 7 mil. Já a Amanda vendeu 50 mil, então eu colocaria bom, foi acima de 25 mil. Deixa eu colocar o 25 mil aqui para você lembrar. Já o Diego foi abaixo de 25 mil, então ele é regular. E aí, Henrique, 15 mil, regular também. Só que vai dar um trabalho fazer isso. E para não fazer isso manualmente, eu vou fazer uma fórmula que vai olhar para o valor que está aqui na célula do lado e automaticamente colocar bom ou regular. Então, sinal de igual, C. C é o nome dessa fórmula. E a primeira coisa que essa fórmula me pede é um teste lógico. Um teste lógico é uma hipótese, uma condição. Vou te dar um exemplo. Hoje eu estou aqui gravando essa aula, só que amanhã é um dia de folga para mim. Então, como eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu gosto muito de jogar futevôlei, se amanhã fizer sol, eu vou na praia jogar futevôlei. Só que se amanhã não fizer sol, é uma possibilidade, o tempo está meio nublado, se amanhã estiver chovendo, eu vou ficar em casa assistindo Netflix. Então, a condição é, se fizer sol, eu vou para a praia. Se não fizer sol, fico em casa. Condição. Essa condição pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Se a venda dessa pessoa que está aqui do lado, que é o Alon, for maior, igual, por isso o sinal de maior, depois o sinal de igual, a 25 mil, o que acontece? Ponto e vírgula. Então, quando eu aperto ponto e vírgula, eu vou para a próxima informação, para o próximo argumento da fórmula C. Se essa condição for verdadeira, o que acontece? Pela minha regra, o Alon é classificado como bom. Então, eu coloco entre aspas bom. Todos os textos que entrarem dentro de fórmulas no Excel têm que ser colocados entre aspas. Números não precisam, mas textos ou códigos, uma combinação de números e textos, precisam de aspas. Nesse caso, bom é um texto, vai entrar aqui no valor se verdadeiro, então eu tenho que colocar entre aspas. Então, se essa condição for verdadeira, bom. Se essa condição for falsa, entre aspas, eu vou colocar aqui
regular. Fecho aspas, fecho parênteses e acabou a fórmula. É exatamente isso que eu faço. Ó, então ele vai olhar para a célula D2, vai ver, Alon vendeu 7 mil. 7 mil é inferior a 25 mil, então essa condição, esse teste lógico, ele é falso. Se ele é falso, ao invés de pegar o bom, ele pega o regular. Então ele vai pular daqui para cá. Regular. Tá lá, regular. Se eu mudar o valor da venda de Alon de 7 mil para 30 mil, repara que aqui aparece bom. Por quê? Ele vai olhar agora, vai ver que 30 mil, que é o valor que está na célula D2, é superior a 25 mil. Então, esse teste lógico, ele foi verdadeiro dessa vez. Então, ao invés de pular para o regular, ele vem para o bom. Está aqui, bom. E se eu colocar 25 mil cravado? Bom também. E se eu colocar 24.999? Regular. Então, ele faz sempre uma análise do valor da célula D2 e, de acordo com isso, coloca bom ou regular. Eu poderia colocar 35 mil e repara que está lá bom. Agora que eu fiz isso, colocando aspas nos textos, eu posso pegar essa informação com o meu mouse. Eu coloco aqui ó, na quina inferior à direita e puxo até o final. Então, aqui eu tenho uma classificação de todo mundo. Bom, bom, regular, regular, bom, regular, 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 bom, bom e regular. E eu fiz isso tudo usando a fórmula C do Excel. E aí você pode perguntar, beleza, mas se fossem 3 condições, por exemplo, se o cara vendeu entre 30 mil e 50 mil, então entre 30 e 50, eu quero chamar ele de ótimo. Se ele vendeu entre 20 e 30, eu quero chamar ele de bom. E se ele vendeu entre 0 e 20, eu quero chamar ele de regular. Agora, não são mais só 2 condições, agora são 3 condições. Dá para fazer isso? E se fossem 4 condições, 5 condições? Sim. Aí você teria que fazer um C dentro de outro C, que é o que a gente chama de C aninhado, ou então C composto. Como o objetivo desse minicurso é te tirar do zero, fazer você sair da inércia e começar a aprender um pouquinho de Excel, eu não vou entrar nesse tema aqui. Se você quiser, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, #treinamentos. É só você escrever #treinamentos e procurar por aulas completas sobre a fórmula C, sobre a função C, onde eu ensino a fazer isso aqui para mais condições, falo de trancamento e muito mais. Mas para quem quer sair do zero, para quem quer um nível básico num primeiro momento, eu acho que isso aqui é o suficiente. É importante que você consiga entender a lógica desse primeiro C para depois dar o próximo passo. Vamos fazer um combinado. Quer aprender a fazer C dentro de C? Quer aprender a fazer o C aninhado? Acaba primeiro de assistir às aulas do minicurso e depois você vai lá procurar essa informação. É importante você procurar a informação, mas é mais importante você antes fazer o dever de casa, você acabar aqui as aulas do nosso minicurso e ainda tem mais coisas aqui embaixo para você assistir. Então, vamos lá. Treina, tenta entender, se for o caso, volta um pouquinho a aula para você pegar de novo a explicação. E depois que isso acabar, aí sim, depois que você acabar um minicurso, treinar e tal, você vai no nosso canal do YouTube, #treinamentos, vou até escrever o nome aqui, ó, #treinamentos no YouTube, você vai encontrar lá no nosso canal, #treinamentos, e procura lá por vídeos, um videozinho de Fórmula C, você vai encontrar vários comigo mesmo explicando. Mas agora, bora para o próximo conteúdo, vamos para a próxima aula para eu te ensinar uma nova fórmula. Vem, clica!